A graça e a paz, amados irmãos em Cristo Jesus, sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês aí que tem compartilhado, se inscrevido aí no canal, deixado a sua mensagem. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu peço, se essa mensagem for edificante para você e se você achar que ela deve ser para uma pessoa que você conheça, faça isso também. Compartilhe com mais pessoas para que elas tenham conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. Eu creio que você já está vendo aí o tema do nosso vídeo de hoje, da nossa mensagem de hoje. O anticristo já veio. Isso, abençoado. O anticristo já veio. Não se escandalize com o título, não. Pegue a sua Bíblia e acompanhe na leitura e você vai ver que através da mensagem que está na Bíblia, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer que ele já veio. Eu sei que o sistema aí tem usado de medo nas pessoas e as pessoas caem facilmente porque as pessoas não atentam para cada detalhe que tem na mensagem. Ela lê a Bíblia, onde está a palavra de Deus, e com os olhos focados em apenas uma mensagem, em apenas um dizer que está ali num versículo, talvez até bastante extenso. Elas atentam apenas para um detalhe, uma frase. Mas nós que estamos em graça, nós temos um olhar assim mais cirúrgico, mais contundente, mais profundo acerca da palavra de Deus. E através desse olhar mais atento, nós conseguimos ver certas coisas que algumas pessoas ainda não conseguiram, mas eu creio que através desses vídeos e de outros amados irmãos que estão aí levando o Evangelho da graça de Deus, as pessoas vão abrir os olhos do entendimento e vai passar a entender com mais clareza toda a verdade. Não é fácil, mas eu espero que essa mensagem te traga o entendimento mais em linha com a palavra de Deus. Olha aqui, um versículo inicial eu tenho aqui em 1 João 2,18. Olha o que está dizendo isso aqui. 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha, pessoal, só nesse versículo aqui, olha quanta coisa interessante tem aqui, para que a gente analise. Por isso que eu tenho sempre falado que a Bíblia é um livro que você não deve ler como se lê um jornal, já sabendo porque você viu falar que aconteceu algo ontem acerca do futebol, acerca de uma tragédia, acerca de algo bom, Mas muitas das vezes o que chama atenção para a gente ler um jornal é uma tragédia, para a gente assistir certos jornais são tragédias, e nem sempre algo bom às vezes segura a nossa atenção naquilo que está ali, para que a gente tome conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas lêem a Bíblia já focado naquilo que ela quer entender, que ela quer saber, mas esquecendo ela que todo o versículo você tem que estar lendo atentamente. Ponto, vírgula, tudo isso tem que ser levado em conta, porque senão vai trazer um entendimento errado. E isso não é bom, isso atrapalha. Olha o que está dizendo em 1 João 2,18 aqui. Filhinhos, ele está falando com quem? João está falando com quem aqui? Filhinhos. Quem são esses filhinhos? E já a última hora. Opa, já a última hora? Como assim a última hora? E como ouviste, quem ouviu quem? Como ouviste aqui? Quem já ouviu aqui? A gente tem que estar atento, a gente que vai estudar a palavra de Deus, temos que estar atento a tudo isso. Temos que analisar tudo isso, tem que levar tudo isso em conta. Como já ouviste que vem o anticristo? Como assim o anticristo? O que significa essa frase ali, anticristo? Para você, o que significa? Alguém já ensinou para você o que significa? Anticristo, abençoado, é aquele que se opõe à palavra de Deus, é aquele que se opõe ao Criador, aquele que se opõe ao Messias. Esse é o anticristo. Um exemplo aqui é o esquadrão antibomba
Antiterrorista é aquele que vai contra esses indivíduos, essas pessoas de má índole. Então, anticristo é aquele que vai contra a palavra de Deus, contra Cristo. Anticristo, ele é contra Cristo. Também agora, muito se tem feito anticristo. Agora quando? Em 2020? Não, esse agora é para a época de João. Por isso que o título desse vídeo, o anticristo já veio. Onde conhecemos que é já a última hora. Olha, pessoal, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem o antigo e o novo pacto. Uma mensagem foi dita para os da lei e outros já é a graça de Deus. Uma mensagem foi dita para quem estava debaixo da lei e outra mensagem foi dita quando a lei foi abolida. Em Daniel fala das 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo para fazer cessar a transgressão e trazer justiça eterna. Olha, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, Deus tem usado nações contra nações para executar o seu juízo aqui na terra. Ele não vai vir aqui pessoalmente e executar o seu juízo. Então ele usa uma nação guerreando contra a outra e executa seu juízo. Assim fez com vários antepassados. Assim foi com Davi. Assim foi com ele e com outros aí. Então Deus não vai vir aqui em pessoa para executar seu juízo. Então ele usa isso daí. E olha o que está dizendo aqui em Daniel 9, verso 24. Olha o que está dizendo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem são esse povo? É onde eu falo para você. Nós temos que ter os olhos cirúrgicos, bem atentos para isso aqui. Sobre o teu povo. O povo de Deus naquela época eram os judeus. Isso não é para nós nos dias de hoje. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aonde é a santa cidade? Jerusalém. Para cessar as transgressões e para dar fim ao pecado. Está vendo, abençoado? Nesse versículo aqui, eu nem acabei de ler ele, o tanto de coisas que tem aqui de suma importância, que traz um entendimento bem diferente do que é ensinado aí no sistema. Vamos continuar lendo. E para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Está vendo o tanto de coisa que tem aqui dentro? Se eu for falar de cada detalhe desses aqui, eu fico aqui mais ou menos num vídeo de 2, 3 horas. Mas vamos abrir só o entendimento de vocês. Quando você for ler um capítulo desse de Daniel, atenta para todos os detalhes. 70 semanas estão determinado sobre o teu povo, quem é o povo, sobre a tua santa cidade, quem é a santa cidade, para cessar a transgressão. Que transgressão? Você tem que estar atento, saber o que significa isso. E para dar fim ao pecado. Olha, dar fim ao pecado, o povo está dizendo aí que o pecado ainda está aí, estão debaixo do pecado. E para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão. Está vendo o tanto de coisa que tem aqui? Que a gente tem que ter os olhos bem iluminados para entender? Não é eu pegar isso aqui, ler e atentar só em uma coisa, só nas 70 semanas. Eu tenho que estar atento a tudo isso aqui. Vamos lá. Daniel 9, 25. Sabe e entenda, desde a saída, presta atenção, pessoal, em cada detalhe aqui, para não precisar de eu ficar comentando muito. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Ou seja, até a vinda de Jesus, que é o Messias, desde a saída dessa profecia, havia 7 semanas. E 72 semanas. Isso é depois. As 72 semanas depois. As ruas e muros
se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, é uma profecia isso aqui, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. E então estão determinada a assolação. Então, pessoal, vocês veem que há um período de tempo para que seja cumprida as 70 semanas. Não vou detalhar muito isso aqui não, deixo para uma outra hora. O objetivo nosso aqui é falar acerca do anticristo que já opera. Então, vamos à frente aqui. 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na metade da semana, ou seja, 7 semanas, mais 62, dá um total de 69 semanas. E depois mais uma semana. E na metade dessa semana, ele faria cessar o sacrifício e as oblações, e sobre as suas asas, e sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e que está determinada, será derramado sobre o assolador. Ou seja, aquilo que estava para acontecer, essa permissão estava sobre o assolador, que está dizendo aqui, ó. Vou ler de novo, Daniel 9, 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, lembra que foi 6 semanas, foi 7 semanas, depois mais 62, que dá um total de 69, depois aqui tem mais uma semana, que dá um total de 70 semanas. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, as 70 semanas que estavam determinadas sobre a santa cidade, sobre o povo de Deus ali, esse poder estava incumbido ao assolador. Agora, quem é esse assolador? É o que nós iremos ver aqui. Quem é esse, o assolador? Quem estava sendo usado aqui para executar essa, digamos assim, essa sentença aqui sobre a cidade santa, sobre o povo de Deus? Olha aqui, Isaías 54, 16. Eis que eu criei o ferreiro, e que assopra a brasa no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Abençoado. Deus é soberano em tudo. Deus é soberano em tudo. Nós temos que entender que Deus é soberano em tudo. E Ele que criou o assolador para destruir. E esse assolador, ele foi usado para destruir a cidade santa e derrubar o templo de Jerusalém, que Jesus profetizou em Mateus 24, verso 2. Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Que aquele templo havia de ser derribado? Porque era ali o local onde eles ofereciam sacrifícios, era ali onde o sacerdote transgredia a lei, era ali. Então, houve essa profecia, o templo foi destruído. Agora eu te pergunto, você sabe por quem que esse templo foi destruído? Quem foi o autor dessa destruição? O autor dessa façanha? Foi Tito, no ano 70, quando ele sitiou Jerusalém e derrubou o templo e veio abaixo. Tudo foi destruído, como Jesus havia profetizado em Mateus 24, verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. O assolador aqui, o filho da perdição aqui, é Tito. O anticristo aqui, que já veio, que nós estamos narrando aqui, nesse momento aqui, é Tito. Mas vamos continuar com a leitura, para vocês terem um melhor entendimento aqui. Olha o que está dizendo aqui
1 João 4, verso 1. Amados, não credes em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Não creio em todo Espírito. Aqui não é Espírito invisível, não. O Espírito que está falando aqui são pessoas mesmas, né? Mas como se trata de um período bem no começo de tudo, então eles tinham esse palavreado. A gente tem que atentar para isso aí também. Os usos e costumes, os palavreados da época, né? A gente não pode achar que eles falavam da maneira que nós falamos hoje e interpretar da mesma maneira que nós interpretamos hoje. Não é assim. Não pode ler e interpretar a Bíblia dessa forma, porque senão gera confusão. E confusão não é boa coisa. Vou ler de novo, 1 João 4, verso 1. Amados, não crede em todos os espíritos, mas provai se os seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já quando? É hoje? Não, está falando para aquele período, está falando uma data. Você tem que analisar qual é o período que João está escrevendo isso aqui. Que ano que é? Já quando? Não é hoje. As pessoas pegam e trazem isso para hoje e fazem uma confusão terrível. Não, esse já era naquela época. 1 João 4, verso 2. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas é tão fácil assim? Não, pessoal, não é desse tipo não. Nós vamos ficar sabendo ainda hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá. Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste. Já ouviste? Quem ouviu aqui? Já ouviste? Quem já ouviu aqui? É nós nos dias de hoje? Não, é o pessoal daquela época. Essa mensagem é para aquela época, mas essa mensagem transcende e chega até nós, e que nós podemos estudar ela, mas não serve para nós. Mas ainda tem gente que pega isso aí e aplica nos dias de hoje para amedrontar pessoas, para causar terror na vida das pessoas. Vou ler de novo aqui. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Anticristo é aquele que se opõe a Deus, ao Messias, do qual já ouviste que há de vir, eis que já agora está no mundo. Aí eu te pergunto, abençoado, o anticristo veio ou não veio? Aqui fala que já está no mundo. Já está no mundo. E outra coisa, abençoado, os 12 discípulos de Jesus, eles não foram enviados às ovelhas, eles só foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, leia lá que vocês vão ver que eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também fala em Mateus 15, 24, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mensagem dele não é uma mensagem para os incircuncisos, a igreja. A mensagem dele não é uma mensagem para a igreja de Cristo, é uma mensagem para os judeus. Não era mensagem para gentio. A mensagem para os gentios é Paulo que trouxe. Mas vamos lá. João 10, verso 22. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre do Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Olha, após eles ver tantas maravilhas, tantos milagres e maravilhas que Cristo fez, eles ainda não acreditavam, eles queriam ouvir. Falar assim, eu sou Cristo, né? De repente seria isso que eles estavam esperando. Eu sou Cristo. Não é assim, pessoal. Eles não acreditavam. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não crede. As obras que eu faço,
em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Está falando, Jesus está falando o que eu tenho feito. Testifica, o que eu tenho feito em nome do Pai está testificando de mim, está falando de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E esses judeus aqui não seguiam ele, porque não ouviam ele, porque eles estavam enraigados, grudados, impregnados na lei de Moisés. Eles eram ovelha de Moisés, não do Messias. Não, por isso que Jesus fala que não são minhas ovelhas, porque estavam ligados à lei de Moisés. É isso, abençoado. Vocês não são minhas ovelhas. Era um palavreado que eles usavam na época, não que porque as pessoas eram animais. Não, eles eram ovelhas de Moisés. Por isso que eles não ouviam o Messias. Eles não ouviam o Messias, que era ovelha de Moisés. As ovelhas de Cristo ouviam a voz dele e seguiam ele. Mas as que não eram ovelha deles, não seguiam. 28. E dou-lhes a vida eterna. As minhas ovelhas, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos continuar para vocês verem o que vai acontecer. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aí as pessoas estão aí, dentro de um sistema religioso, diz que são servos de Deus, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno. É o inferno da religião, né? Porque o inferno que nós conhecemos, nós que estamos na graça, nós sabemos que não é nada disso que o sistema religioso prega. 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o Messias era 100% homem e 100% Deus. Isso é fato. 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras, outra vez, olha aqui, para o apedrejar. Por que eles estavam querendo apedrejar? Porque ele disse, ele e o Pai, ele é um. Quem é o anticristo aqui, abençoado? Nessa história aqui, que já opera no mundo aqui. Já veio ou não veio? Já estava ou não estava no mundo? E nos dias de hoje, existe anticristo? Com certeza existe ainda. Porque as pessoas que estão, elas não são anticristo, elas estão anticristo. A atitude dela é de anticristo. O comportamento dela é de anticristo, porque não aceita a palavra da verdade, o amor da verdade, não aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Então, a pessoa está indo contra o que está escrito, é um anticristo. Não que ela vai perder a sua salvação, não que ela vai para o inferno do que o sistema religioso prega. Não, mas ela está em atitude de anticristo, porque não aceita, está indo contra a verdade. Quando o Hebreus 2,14 fala que Jesus aniquilou o diabo na cruz, eles não aceitam. Quando fala que já fomos batizados na sua morte, eles não aceitam. Então, estão em anticristo, a sua atitude. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedente de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa. Não, por isso nós não vamos te apedrejar não, mas pelas blasfêmias, e porque, sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Uai, aqui quem está sendo um anticristo aqui? Quem não está confessando que ele veio em carne e sangue aqui? Os judeus. Eles não aceitam que o Messias já veio em carne e sangue, que o próprio Deus revestiu em carne e sangue. Hebreus 2,14 fala: visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. O verbo
se fez carne e habitou aqui na terra. Eles não aceitam. A Torá já apontava para o Messias, eles não aceitam. A Torá falava do Messias, a lei de Moisés já apontava para o Messias. A lei de Moisés serviu de guia até o Messias, só que eles não aceitam. Então aqui fica muito claro que eles não aceitavam. E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo, ao anticristo. Por isso que a palavra está dizendo que o mistério já opera, o mistério do anticristo já opera. 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, olha aqui, eu disse, sois deuses? Pois, 35, pois se achou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser anuladas. Pois se achou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser mudadas. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Está vendo? O anticristo está aqui. 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que o conheceis e acredita que o Pai está em mim e eu nele. Agora vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece? 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. Olha aqui, pessoal, do anticristo. Eles não estão aceitando, estão indo contra aquilo que a própria lei disse. A própria lei disse: sois deuses. Ele está dizendo. O que é o anticristo? Opera ou não opera? Mas e aí? O anticristo que derrubou o templo de Jerusalém. Mas vamos ver agora. Olha aqui o que está dizendo aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 a seguir. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A nossa quem? Minha. Minha. A sua. Paulo que está falando para um determinado, para os Tessalônicos, né? Verso 2. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. É algo que as pessoas estão movendo do entendimento. Chega uma pessoa, põe outra palavra que não está em linha com a graça de Deus aí, e eles aceitam. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque não era para ninguém saber o que dia que era para ele vir. O dia e a hora, ninguém sabia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, para que Jesus viesse, era necessário que levantasse aí, que viesse, manifestasse aí o homem do pecado, o filho da perdição. E quem é esse filho da perdição? Aguarda que você vai ficar sabendo. Verso 4. O qual se opõe. Olha aqui, nós não falamos aí durante o vídeo aqui que o anticristo é aquele que se opõe à palavra de Deus, aquele que ia contra a palavra de Deus. Nós não falamos que tem um esquadrão antibomba, o antiterrorista é aquele que combate o ato do terrorista. O antiterrorista combate o ato do terrorista. O anticristo vai contra a palavra de Cristo. E olha o que está dizendo aqui o verso 4. O 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que assentará como se
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora eu te pergunto, o templo de Deus hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós temos que voltar e atentar para várias coisas aqui. Vários aspectos bastante importantes aqui. Paulo está escrevendo aqui aos Tessalônicos. Em que período? O templo ainda estava de pé. Não havia derribado ainda. E quem foi que derrubou o templo que Jesus profetizou em Mateus 24, verso 2? Tito, que sitiou a cidade com o exército romano e pôs fogo na cidade e destruiu o templo. Que era o anticristo. Quem fez essa proeza? Olha, abençoado, se você quiser saber mais a respeito dessa passagem, aqui ó, tá aqui ó, nesse livro, aqui, que maravilha de livro. Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século. Aqui está descrito aqui como que foi essa assolação sobre Jerusalém. Foi Tito, o filho da perdição. O outro foi Judas Iscariote. O anticristo aqui é Tito. O anticristo aqui é Tito. Porque ele que fez isso, o qual se opõe. Ele que foi contra a igreja de Cristo. Ele que foi contra. Ele que sitiou Jerusalém. Ele que derrubou o templo de Jerusalém. É ele que fez tudo isso. Olhe de novo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora. De sorte que assentará como Deus. No templo de Deus. Querendo parecer Deus. Para me acreditar que o anticristo está por vir, eu tenho que acreditar que o templo de Jerusalém também está de pé. Eu tenho que acreditar que ele ainda está de pé, que ele ainda não foi derrubado, porque aqui está muito claro que ele fala que ele vai assentar no templo. No templo. Ele está de pé? Ele já veio. Mas vamos continuar. Eu acho que isso aqui seria o suficiente para você entender que ele já veio, porque o templo, a referência para a vinda do anticristo aqui, era o templo. Ele não está de pé mais. Verso 5. Não vos lembreis quem? Não é nós. De que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Eu te pergunto, abençoado. Isso aqui está falando para nós. Paulo estava conosco, já esteve conosco em algum momento de nossa vida? Eu creio que não. Pelo menos eu não. Então como é que eu posso falar que isso daqui é para nós nos dias de hoje, pessoal? Não tem como. Ok, vamos dar continuidade então. 2 Tessalonicenses 6, 2, verso 6. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, abençoado, alguém estava retendo a vinda do anticristo. E aqui fala, e agora vós sabeis. Vós quem sabeis? Quem iria saber? Quem estava sabendo o que detinha a vinda do anticristo? São nós nos dias de hoje? É lógico que não. Isso aqui está falando para os tessalônicos da época. Não é para nós nos dias de hoje. Verso 7. Olha o que ele está dizendo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. Presta bastante atenção, pessoal. Vou ler de novo, 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Porque já é quando? É 2000 anos depois? Ou já é de imediato? Já o mistério da injustiça opera. Ou seja, estava em exercício, estava em execução, já estava em atividade. Somente há o quê? Quem? Que agora o retém. Ou seja, tinha alguma coisa, tinha alguém
impedindo que o anticristo entrasse em atividade, se manifestasse. E de acordo com nossos estudos que nós fazemos quando a gente vai gravar um vídeo, Tito, ele foi o sucessor de Vespasiano. Ele foi o sucessor. Então, ele estava apenas esperando um momento para suceder Vespasiano, para o mistério, para que ele de fato seja manifestado. Por quê? A partir do momento que Tito teve a sua ascensão ao poder, já começou a articular a destruição de Jerusalém. Isso, igual eu falei para vocês anteriormente naquele livro, História dos Hebreus. Só que o mistério da injustiça já operava. Esse mistério é um comportamento de pessoas. Nós não lemos anteriormente as pessoas que estavam duvidando do Messias, que ele era o Filho de Deus. Ali já era uma eficácia de Satanás, aí já era um mistério da injustiça já em atividade. Verso 8: então será revelado o iníquo, ou seja, todo mundo ia ficar sabendo, que o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Algumas pessoas podem falar assim, mas se for Tito, ele viveu anos depois do juízo de Deus. Mas a eficácia de Satanás, aquela autorização para que ele assolasse Jerusalém e derribasse o templo e sitiasse toda a cidade, colocasse fogo no templo e a matança fosse tão grande, já não estava mais em atividade com a vinda do Messias. Já não estava mais em atividade. Mesmo que o filho da perdição transcendeu o ano 70, já não era tanto eficaz o seu poder como no ano 70. É assim que nós entendemos isso aqui. Vamos dar continuidade. Verso 9: esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio. Se você ler a história dos Hebreus, vocês vão ver que Tito, ele tinha poder. Não é poder milagroso, poder de guerra, um poderio de guerra. Ele tinha sim. Ele fez tanta coisa, tanta maldade, que era considerado como prodígios, né? Olha bem, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, do adversário, aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus, contra o Messias, com todo o poder bélico, poder de guerra, e sinais de prodígios e mentira. Isso não é abençoado. Sinais de prodígio, é milagre, fazer aparecer coisas no céu. Não é isso, abençoado. Se você ler a história dos Hebreus, você vai ver que aconteceu coisas lá que somente esse cara aqui era capaz de fazer. O que aconteceu no ano 70 com o povo de Deus, era somente ele aqui capaz de fazer. Verso 10: e com todo engano de injustiça para os que perecem, era para os que perecem. Eu não sei por que as pessoas estão preocupadas aí hoje, se futurizando tudo, se aqui está dizendo que é para os que perecem. Se a pessoa se colocar na condição de alguém que vai perecer, aí serve para ela. Se essa pessoa for futurista, serve. Mas só que nós sabemos que
o anticristo já veio no ano 70. Então vai ser em vão essa preocupação dessa pessoa quanto ao anticristo que está aí, as pessoas pregando aí para um futuro, sei lá, incerto. Eu com todo engano dei justiça para os que perecem, porque não receberam, não é receberá. Está falando de um passado, não receberam o amor da verdade. Aí eu te pergunto, se você acredita que não receberam o amor da verdade para salvarem, se você está sendo futurista, jogando isso aqui para um futuro, acerca do filho acerca do anticristo, você estava aqui nessa época para... Você ou qualquer outra pessoa que estão em vida hoje, estaria nessa época aqui para... Mesmo Adolf Hitler estaria aqui para você falar que ele era um anticristo e ele não recebeu o amor da verdade para a salvação? Ele não estava lá. Está falando aqui para um período, para um povo. Isso é fato, abençoado. Aí para a salvação. Essa salvação aqui, abençoado, não é salvação eterna. É a salvação da grande tribulação, que já estava próximo de acontecer. Verso 11, vamos lá. Lembrando que estamos falando aí acerca do anticristo, já veio, né? E as pessoas que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, assista todo o vídeo, não fica pulando o vídeo e vendo os pedaços, porque não vai dar um bom entendimento para vocês. Verso 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Quem envia a operação do erro? Satanás, o diabo? Não, abençoado. O próprio Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira. Verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Abençoado, olha o verbo aqui, está no passado. Não creram, não está no futuro, não crerá. Não está. Se é assim que o verbo futuro aqui seja colocado, aqui está no passado. Aos que não creram. Não está aos que não crer, jogando para frente, para o futuro. Olha, abençoado, espero que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas abram os olhos do entendimento e saiam do engano desse sistema religioso, que nada mais faz do que pedir dinheiro, mais dinheiro. Estão reinando nas pedições de dinheiro. Por quê? Os políticos têm medo de mexer nesse sistema, porque sabe que se mexer lá vai perder muitos votos e eles não querem perder. Eu vejo aí muitos políticos aí processando um, processando o outro, mas jamais alguém se levanta contra um cara que vende um grão de feijão por R$100, por R$500, por R$1.000, vende uma caneta por 100, por 200, por 300. Eu não vejo ninguém, nenhum político bater de frente com esse cara. Eles estão reinando aí de boa e ninguém faz nada. Mas nós, de graça, nós temos aí essa coragem de levar a verdade até vocês. Aí cabe a vocês de divulgar esse vídeo. Vocês não estão se comprometendo, porque quem está falando sou eu. Vocês estão compartilhando. O que está escrito, é só vocês verem se está escrito. Sempre nos meus vídeos eu peço a cada um de vocês que peguem as Bíblias e acompanhem na leitura, para ver se o que eu estou falando está em linha com a verdade ou não. Se você vê que está em linha com a verdade, compartilha. Se esse vídeo for edificante para você, compartilha. Se você acha que ele vai ser edificante para alguém, compartilhe. Deixa seu like, se inscreva no canal. O anticristo, abençoado, já veio. O filho da perdição já veio, era Judas.
O anticristo era Tito. Era Tito. Anticristo é aquele que se opõe, aquele que vai contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus. E isso já aconteceu. Ok? Ainda nos dias de hoje, tem os anticristos? Tem. Só que não tem essa eficácia. Não caiu sobre ele esse poder. Não caiu sobre ele esse poder de fazer tal destruição. Simplesmente existe um anticristo, aquele que se opõe à palavra de Deus? Sim. Mas as pessoas não estão capacitadas, até porque Deus não permitiu ainda que elas tenham o pleno entendimento da verdade. Ok, pessoal? Graça e paz a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz, graça e paz.